Se a gente acompanha a sequência até aqui, dá para perceber que a questão nunca foi simplesmente se existe ou não providência, porque a essa altura já ficou claro que a realidade possui uma estrutura e que essa estrutura não se rompe e que aquilo que é chamado de providência está dentro dessa própria ordem. O problema sempre foi outro, porque isso não é percebido de forma contínua e porque, na prática, a experiência da maioria das pessoas ainda é de desorganização, acaso ou falta de direção. E é aqui que entra um ponto que costuma ser mal interpretado, porque quando se fala em alinhamento, em proximidade ou em relação com essa estrutura, isso normalmente é levado para um campo mais subjetivo, mais emocional ou até espiritualizado, como se fosse uma sensação, um estado interno onde a pessoa existe. Mas dentro da linha que nós estamos construindo, não é disso que se trata. Alinhamento não é uma experiência subjetiva, não é um estado emocional e também não é algo que aparece como uma sensação especial. Alinhamento aqui é uma questão de clareza, é uma capacidade de perceber a realidade com menos interferência, com menos distorção, com menos projeção daquilo que a própria pessoa espera, teme ou gostaria que fosse. Ou seja, não é a realidade que muda, é a qualidade da percepção. E isso tem uma consequência importante, porque se a percepção melhora, não é que algo novo começa a acontecer, é que aquilo que já estava acontecendo passa a ser reconhecido, passa a fazer sentido, passa a se organizar dentro da própria compreensão. E, ao mesmo tempo, aquilo que antes parecia aleatório ou desconectado começa a revelar uma coerência que já estava lá. E isso não é criação de sentido, é reconhecimento de estrutura. E isso também explica por que duas pessoas podem viver dentro da mesma realidade e ter experiências completamente diferentes dela. Não porque a realidade seja diferente, mas porque o nível de clareza não é o mesmo. E é exatamente nesse ponto que a consciência começa a ter um papel central. Se a gente levar isso um passo adiante, então a questão deixa de ser apenas sobre perceber ou não perceber e passa a ser sobre a qualidade dessa percepção. Porque não é só uma questão de ver ou não ver, mas de como se vê, de com que nível de clareza ou com que nível de interferência, com que nível de distorção. E é nesse ponto que a consciência começa um papel real, não como algo abstrato, não como um conceito distante, mas como aquilo que determina. E o quanto a pessoa consegue perceber a realidade como ela é. Quanto mais a percepção está carregada de expectativas, de interpretações automáticas, menos a realidade aparece e mais ela é substituída por uma leitura interna. E isso tem um efeito direto, porque a pessoa passa a reagir não ao que está acontecendo, mas àquilo que ela acredita
que está acontecendo. E, a partir disso, as próprias decisões já começam a se basear numa leitura distorcida. Então, não é só um problema de percepção, é um problema de desdobramento, porque uma leitura imprecisa gera decisões imprecisas e gera consequências que reforçam ainda mais aquela leitura inicial. E assim se forma um ciclo em que a pessoa passa a viver dentro de uma interpretação que não corresponde exatamente à estrutura da realidade. Por outro lado, quando a percepção começa a se tornar mais clara, não é só o entendimento que muda, é a forma de agir, a forma de responder às situações, a forma de tomar decisões, porque a pessoa deixa de reagir ao que imagina e começa a responder ao que de fato está acontecendo. E isso altera completamente os desdobramentos. Então, quando a gente fala de consciência, não está falando de algo que fica só no campo do pensamento. Ela se manifesta na forma como a realidade é vivida, porque perceber melhor não é só entender melhor, é também agir de forma mais coerente com a própria estrutura. E isso não acontece de forma automática, não é algo dado, não é algo que simplesmente aparece. Isso exige trabalho, exige atenção e exige ajuste constante. Porque a tendência natural é sempre voltar à leitura distorcida, para a interpretação imediata, para aquilo que confirma o que a pessoa já acredita. Então, quando se fala em consciência, não se está falando de algo elevado no sentido abstrato, mas de algo extremamente prático, que é a capacidade de perceber com menos ruído, com menos interferência, com menos distorção. E é isso que altera completamente a experiência da realidade. Não porque a realidade mudou, mas porque a forma de perceber deixou de ser limitada. E quando a gente chega nesse ponto, já não faz mais sentido tratar alinhamento como algo separado daquilo que foi construído até aqui, porque se a realidade possui uma estrutura, se essa estrutura não se rompe e se aquilo que é chamado de providência está contido nesta ordem, então a diferença não pode estar na realidade em si. Ela só pode estar na forma como essa realidade é percebida e compreendida. E isso muda completamente o lugar do problema, porque deixa de ser uma questão sobre o que acontece e passa a ser uma questão sobre como aquilo que acontece está sendo lido. E dentro dessa lógica, alinhamento não é algo que se busca como um objetivo isolado. Não é uma condição que a pessoa atinge, nem um estado que ela entra. Alinhamento é um efeito, é o resultado de uma percepção que se torna progressivamente mais coerente com a estrutura da realidade. E isso significa que, à medida que a distorção diminui, a leitura se torna mais precisa e aquilo que antes parecia fragmentado começa a revelar uma continuidade que já estava presente. Não porque algo foi adicionado, mas porque aquilo que já estava sendo vivido deixa de ser interpretado de forma equivocada. E é nesse ponto que a mudança real acontece. Não no sentido de que a realidade passa a funcionar de outra maneira, mas no sentido de que a relação com ela
deixa de ser baseada em projeções, expectativas e interpretações automáticas e passa a ser uma relação baseada em reconhecimento. Reconhecimento de estrutura, reconhecimento de coerência, reconhecimento de causalidade. E quando isso começa a acontecer, as próprias respostas da pessoa diante da realidade se transformam. Não porque ela decidiu agir diferente de forma arbitrária, mas porque a forma como ela compreende aquilo que está diante dela já não é a mesma. E a partir disso, aquilo que antes parecia desorganizado deixa de ser vivido como um acaso, por ter sido corretamente situado dentro da estrutura em que sempre esteve. Se a gente olha para toda essa sequência, então o caminho fica claro. Não começa tentando alterar a realidade, nem buscando experiências específicas, mas ajustando passo a passo a forma de perceber, porque é isso que determina que aquilo que está acontecendo será vivido como desordem ou reconhecido como parte de uma estrutura. E, nesse sentido, o que foi chamado ao longo da tradição de providência não é algo que aparece em momentos específicos, mas aquilo que se torna visível na medida que a percepção deixa de distorcer aquilo que sempre esteve presente.